Olá pessoal, bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo professor Marcos, estou aqui para ministrar uma aula de geografia para o EJA, a etapa 4, né, sobre vegetação e clima no Brasil e hidrografia. Essa aula é a continuidade da aula anterior, né? Nós vimos lá os relevos e agora vamos ver o clima e a vegetação no Brasil. Observe essas três imagens, aí diz respeito a três biomas diferentes, né? Esses três biomas, eles são caracterizados, eles estão em lugares diferentes e por isso tem características diferentes, certo? Vamos ver aqui a formação vegetal no Brasil. O tipo de vegetação de determinada região irá depender primordialmente do seu tipo de clima. Entretanto, essa regra aplica-se somente a vegetações naturais ou nativas, pois a formação vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, portanto, está em constante transformação, né? Então, essa transformação causada pelo homem é quem acaba transformando, modificando, né? Mas a vegetação natural que permanece, ela é característica do seu lugar. Então, observe aqui, nesse mapa, você pode perceber que a parte de cima, onde tem um verde mais intenso, né? A gente está claro que isso diz respeito à floresta amazônica, né? Ao bioma da Amazônia, né? Ao lado nós temos no Nordeste a Caatinga e no centro o Cerrado, né? Na lateral, quer dizer, no litoral, a Mata Atlântica, no sul do Brasil, nós temos os Pampas, né? E por isso a vegetação é rasteira. Em cada local, a vegetação é, no caso da Amazônia, né? Tropical úmido. Então, é um lugar onde, apesar mesmo sendo quente, mas tem chuvas constantes, então a vegetação lá é intensa. No nosso Nordeste, nós conhecemos muito bem, sabemos que aqui a chuva não é tão constante assim, e por isso a vegetação ela tem que ser bem, né? Ela tem que ser, vamos dizer, autossustentável. Ela tem que armazenar a água quando no período de chuva, para poder, no período que não tem a chuva, ela sobreviver, né? Essa é uma característica da nossa região. Então, os biomas brasileiros. Aí vamos começar pela Amazônia, o verdão, né? Esse verde aí intenso é o bioma da Amazônia, né? Aí nós temos o bioma do Pantanal, né? Que é tá na cor um rosa mais escuro. Nós temos o amarelo, que é o nosso bioma, né? O bioma da Caatinga. Nós temos na cor do salmão, né? Rosa salmão, o bioma do Cerrado. Nós temos o verde, esse verde claro, que é o bioma da Mata Atlântica, que corresponde a todo o litoral brasileiro. E nós temos, por último, em marrom, né, um marrom misturado tipo um bege, cá no sul do Brasil, o bioma dos Pampas, né? Tipos principais de vegetação natural, né? Floresta amazônica, de clima equatorial, conhecida como Amazônia Legal, formação florestal latifoliada. A Mata Atlântica, caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima tropical úmido. A Caatinga é uma vegetação típica de clima do semiárido, localizada no Nordeste brasileiro. E o Cerrado, típica do Planalto Central do Brasil brasileiro e de clima tropical semiúmido. É a segunda maior formação vegetal do Brasil. O Pantanal, localizada no Mato Grosso do Sul. Os Pampas, fica ao sul do Brasil, característico de clima subtropical e apresentam vegetação rasteira. Vamos lá aos climas? Então, a gente pode ver em amarelo, né? É o clima tropical, né? Ele está entre os trópicos e por isso tem esse... Na verdade, o Brasil inteiro está entre os trópicos, né? Lembra daquela musiquinha? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Essa música tem... ela fala uma realidade, né? Nosso país está entre os trópicos.
Então, nós temos no verde escuro, o equatorial, que é o da Amazônia, o verde claro, o semiárido, que é o do Nordeste, né? O clima do Nordeste, o nosso clima. Nós temos pouco abaixo ali do tropical, no centro, nós temos ali o tropical de altitude, nós temos o rosa, né? Que é o tropical atlântico, todo o litoral brasileiro, e no sul, em carmim, né? O vermelho carmim, o subtropical. Climas do Brasil. Vamos dar uma olhada nos climas do Brasil, aprender um pouco mais sobre isso. Então, o equatorial, onde é que ele está presente? Ele está presente na Amazônia e ao norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão. O tropical, clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, ou seja, pega um pedaço do Maranhão, uma parte do Maranhão, extensa parte do território do Piauí e na porção tropical da Bahia e porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais. O tropical de altitude é encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, como o nome já está dizendo, tropical de altitude, do Planalto Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Continuando os climas, tropical atlântico, conhecido também como tropical úmido, compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. O subtropical ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio e está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nosso semiárido ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono da Seca, e corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médios e inferior do Rio São Francisco, onde nós estamos. Vamos ver as bacias hidrográficas brasileiras? Então, o verde corresponde à bacia amazônica, né? O azul, a bacia do Tocantins, do Araguaia, né? O laranja, Atlântico Norte Ocidental, e o outro laranja, mais laranja ainda, né? Mais forte, mais intenso, é o Atlântico Norte Oriental. O cinza é o nosso São Francisco, a bacia do São Francisco, né? O roxo, o Atlântico Leste, o cinza, o Atlântico Sudeste, o rosa, o Atlântico Sul, né? E o roxo mais forte, o Uruguai, e o roxo menos, assim, mais pravinho, o Paraguai, certo? Essas são as bacias hidrográficas brasileiras. Principais características delas, né? Da hidrografia brasileira. Todas elas, assim, em sua maioria, correspondem a essas características. Grande riqueza fluvial, tanto na quantidade quanto na extensão e no volume de água, né? Pobreza de lagos, né? São poucos lagos intensos, naturais, é claro. Predomínio do regime pluvial, chove muito. Predomínio de rios perenes e de bacias que desaguam no mar. O predomínio da foz do tipo estuário, ou seja, que desemboca no mar em forma de um único canal. Principais características, ainda nas características, na produção de energia elétrica, o uso dos rios é muito grande, né? A exemplo aqui da nossa Sobradinho, aproximadamente cerca de 90% da eletricidade brasileira provém dos rios. Seu potencial hidráulico vem de quedas d'água e corredeiras, dificultando a navegabilidade destes mesmos rios. Na construção da maioria das usinas hidrelétricas, não foi levado em conta a possibilidade futura de navegação, dificultando o transporte hidroviário. Desafio da semana, pessoal. Então, o desafio dessa semana é simples e fácil, né? Pesquise e comente sobre as características da bacia do São Francisco. Então, nós precisamos conhecer, né, as características dessa bacia que diz respeito à nossa região, e por isso eu coloquei isso como desafio. Esse é o desafio dessa semana. Então, pessoal,
Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o like. Assistam as aulas. E até a próxima aula da gente. Juazeiro é do